A maneira que o padre estava falando ontem, padre Fábio, e interpretando escatologicamente a vinda de Jesus, ela é uma concepção ateia. Entendeu? Quando você ouvir qualquer pessoa dizer que o que está escrito aqui foi escrito pelo homem e que você tem que rever o contexto histórico e gramatical, como foi escrito, Sim. a estilística do texto, a estrutura do texto, e que essas coisas não podem se adaptar aos nossos dias, chame de ateu. É um ateu. É assim que nós interpretamos. Segura essa marimba, porque o terror hoje é contra os monstros de dogmas que insistem em assombrar a razão. E quem vai fazer a limpa é ninguém menos que Jason Ferrer, o ex-pastor que largou a fantasia para abraçar o ateísmo militante. Não tem o quê das 5 vias de... Direto do canal Além da Fé e autor do Incendiário. Porque Jesus mentiu sobre sua segunda vinda? Jason chega com aquela mistura letal de ceticismo, filosofia afiada e uma boa dose de sarcasmo para destroçar falácias religiosas e apagar a luz da superstição. Aqui, na tríade sagrada do pensamento crítico, rebelião ateísta, lixeira e cortes do rebelião, a ciência, a lógica e a ética secular são as armas contra a irracionalidade e o obscurantismo. Prepare seu cérebro, porque neurociência, cosmologia, história das religiões e teologia crítica vão entrar em campo num debate racional de altíssimo calibre. Sem mais delongas, bora pro vídeo! Achei ofensivo. Glória, boa tarde, galera. Ô, Glória, boa tarde, galera. José Barbosa, Jason Ferrer, salvando muitas almas das prisões espirituais. Valeu. Marriott Play. Falou de socialista, já sei que é um bolsominion. Porra, deve ser o Tchorró. Misael Andrade Reis, respeitosamente, todos os argumentos refutáveis, deve ser de mim. Gráfica do Jockey. Religião. Eu entendi, eu acho que... Respeitosamente, todos os argumentos refutáveis. Misael Andrade. É, porque tem que ver o momento, né, que ele falou, né? Você acha que pode ser um argumento seu? Não, deve ser os meus, porque os seus são fatos. Os seus são, praticamente são fatos. Você tava falando só dentro da... Misael, manda outro superchat aí pra saber mais. O meu que era argumento contraditório, muito facilmente mesmo. Gráfica do Jockey. Religião vem de... Religere, segundo Cícero, significa ler de novo, examinar. A religião deveria fazer o homem reler a si mesmo, a Deus e o mundo. Pô, legal isso aí, hein? Edu, o livre-arbítrio é uma das maiores falácias da religião. A gente leu esse aí, o do Edu. Luiz Afonso Rondon Souza nunca leu Suma Teológica de Aquino e quer palpitar sobre livre-arbítrio, sendo que usa falácia do espantalho para atacar pontos que ele mesmo cria. Deve ser de mim também, isso aí que eu falei, né? Não, esse é pra mim. É pra você? Esse é pra mim, é. Quem que é esse? Eu não sei, só sei que a mensagem foi pra mim. Como que ele não vai esperar que você leia Tomás de Aquino, né? Um exegeta católico, entendeu? Que ele fez a Suma Teológica. Eu queria ver o que é que... São Tomás de Aquino, é São Tomás de Aquino. Que a gente vê aí, exatamente. Edu, o título de informação nos presídios de segurança máxima dos Estados Unidos não existe um ateu sequer. Ah, que legal aí, ó, tá vendo? Então quer dizer que os ateus realmente são bons. Ou a hora que chega lá dentro é só que tem uma religião pra ficar num clã. Que a galera acha que não, né? Todos os criminosos que estão lá são crentes de algum tipo de Deus. Não estou generalizando, porém apresentando dados. Valeu, Edu, mas eu acho que a hora que o cara cai lá dentro... Mesmo se ele for ateu, eu falo assim, eu sou católico, que é já único um grupo, aí fica mais forte. Dizer que é ateu lá no presídio. Tá morto, a galera não entende isso também, né, velho? Olha, foda isso, na rua você já é apedrejado. Pensa dentro de um presídio, olha, às vezes são mais cruéis. Só pra falar de Aquino, rapidinho aqui, deve ser um tomista. Quando eu venho com esse argumento de que Jesus mentiu, não tem o que das 5 vias de Aquino eu me preocupar. Não imagino, eu nem me preocupo de como Aquino trabalhou, coitado. Anos e anos a fio. A luz de vela para escrever os seus tomos,
Eu não me preocupo com isso. Por quê? No fim, Jesus mentiu e acabou o cristianismo. Então, não adianta ele dizer sobre livre-arbítrio, ele querer enfeitar. Jesus mentiu. Não adianta ele falar sobre a questão da o que é que aqui não fala mais de algum outro? Primeiro motor imóvel. O primeiro motor imóvel de Aristóteles. Jesus mentiu, meu amigo. Se você é cristão, Jesus mentiu. Acabou o cristianismo, amigão. Não tem mais o que fazer. Não. Aquino mentiu também? Não, eu tô falando ele que... só leu ali e fez a interpretação dele. O que Aquino trouxe em todos os seus tomos não significam nada, porque Jesus mentiu. Não muda e não altera absolutamente nada. O que você escreveu Aí aqui. O camarada vem aqui dizer que eu tô atacando o espantalho. Bíblia pura. Bíblia pura em cima desse cão aí. Isso é cão. Entendi. Mas Entendeu? eu falo assim, tudo que Aquino escreveu não muda em nada o que você escreveu aqui. Não altera em nada. Fica e, na verdade, blindado. O que Aquino escreveu, cara, ele tá pegando uma filosofia aristotélica e platônica que é grega. Exatamente. Antes da Era Comum, ou seja, antes do cristianismo existir. Então, isso aí é você pegar os arcabouços de uma outra cultura, de um outro povo, para explicar com o cristianismo, porque teve ali uma fusão e aí ele foi usar para poder explicar. Então, quando você vai ler as Vias de Aquino, você tem que entender o que o Platão, o Aristóteles estavam falando naquele período. E aí, entendeu? Por exemplo, se entrar num debate aqui mais tarde e o Pogos, por exemplo, citar Tomás de Aquino, eu beleza. Aí vou você vai mostrar ver qual era o contexto histórico-cultural disso. E a gente vai ver se aplica ao dia de hoje. Aí você vai ver, viu, amigão? Falar de tomista hoje. Pare que vai te pegar, viu? Vamos lá, continua. Não sei se eu trocou ideia com o Cogos, mas ele não é bonzinho com você não, velho. Vai te bater até. Felisberto Souza. Hitler era católico, o cristianismo promoveu cruzadas, Inquisição. Lembrem de Jim Jones, leiam sobre Pio XII, o Papa de Hitler e muitos pastores mercenários da atualidade. Quebrou todo mundo aí. A galera Vocês lembram de Jim Jones? Sim, completamente. Porra, esse cara foi foda, mano. Um grande influenciador, um grande orador, né? Porra. O Ismael, se não existe paraíso e inferno, passa apenas para praticar o mal extremo sem medo. Nossa. Aí os locais mais pacíficos do mundo são os menos religiosos. Porque o cristão tem essa mentalidade de que ele só não faz o mal porque ele é adestrado com medo de inferno e que quer recompensa com o céu. Foi o que nós conversamos. Aí os países ateus, que são os países mais pacíficos do mundo, eles são justamente o contrário. Eles fazem o bem porque são pessoas que querem ver de fato o outro melhorando, o outro crescendo, o outro se dando bem, o outro tendo justiça e tendo uma condição digna de vida. Então as pessoas que não têm religião e praticam bem fazem isso porque são boas de coração e não porque querem recompensa ou têm medo de inferno ou coisa do tipo. Boa, Antônio. Eita. Muito boa. Antônio, rapaz, é foda. Não mexe, senão que você é o capeta, rapaz. Luiz Fernando, canal Questione. A doutrina do livre-arbítrio vem do Avesta. Avesta é um livro sagrado do zoroastrismo ou do mazdaísmo. Então, a Avesta é um livro sagrado que deu origem à Bíblia hebraica e à Bíblia cristã. E o Avesta. Prega o livre-arbítrio. Foi ali que... Exatamente. Foi ali essa que tudo teoria começou. de que a Céu, gente pode escolher, inferno. a gente... Lá. A Avesta é um livro sagrado de um deus chamado Ahura Mazda. Certo? Aonde tinha Espírito Santo, Deus e diabo. Céu e inferno. Batismo. A Divina Trindade era outra, então. A Divina Trindade existe lá. E existe lá em Zoroastro. Certo? Zaratustra. Então, ali era um dualismo, tá? Era um Deus bom e um Deus mau. Na Bíblia hebraica, quando Deus fala assim, ó, eu formo a luz e crio o mal, ou seja, eu faço Tove, que é o bem, né? E eu faço Ra. E ali é Uvorê, tá usando o verbo Bará. Caraca, cara... Ele vai ficar exegeta, cara, falando com a gente. Caramba. Então, o verbo ali que é usado... Vai irritar vocês mais. Esse uvorê é o verbo bará, que ele pra ninguém te enganar, cara. Bará, Elohim, lá, ou no princípio criou Deus, não tem? Esse criou sim. é o bará, que só é usado para Deus. Então, Deus, ele cria o bem e o mal. O que isso significa naquele contexto histórico-cultural? Que ele não é um Deus dualista. Ele que faz o bem e o mal. Nas outras religiões, como por exemplo o zoroastrismo, existiu Zaratustra e Arimã, um deus do bem e um deus do mal. Arimã. Aí Deus está falando ali, ó, porque teve a conquista persa, né? Teve ali a questão da volta do cativeiro babilônico, e aí eles estão reescrevendo as suas histórias. E nisso que eles estão reescrevendo suas histórias sobre o domínio persa, tanto que Ciro vai virar o Messias, o Cristo. Olha aí. O Cristo era o Ciro, o imperador Ciro da Pérsia. Ali é dito o seguinte: olha, eu, diferente dos outros deuses, né? Eu faço o bem, eu faço o mal. Os deuses de vocês, você tem um deus do bem e um deus do mal. Aqui não, eu, o Senhor, faço todas essas coisas.
Tá vendo aí? Entendeu? Mas, meu amigo, deixa eu lhe falar aqui uma coisa. Você entender a Bíblia dentro do seu tempo. A Bíblia não é para nós. Eu gostaria que as pessoas do outro lado entendessem isso. Eu vejo pastores dizendo que a Bíblia é atual. A Bíblia é o livro mais atual do que o jornal do dia. Não é verdade. Por que eles mentem? Né? Grana, porque eles querem iludir as pessoas. Você tá entendendo? É porque se você pegar a Bíblia e colocar ela nessa, vamos falar nesse contexto atemporal de, sei lá, de colocações simbólicas, cara, ele pode ser usado em qualquer parte, para qualquer situação, a qualquer tempo. Eu nem falo qualquer tempo, não. Eu falo para qualquer situação, em qualquer tempo. Mas você parafraseia uma coisa com outra, você percebe? Você pode usar em qualquer tempo. A maneira que o padre estava falando ontem, Padre Fábio, e interpretando escatologicamente a vinda de Jesus, ela é uma concepção ateia. Entendeu? Quando você ouvir qualquer pessoa dizer que o que está escrito aqui foi escrito pelo homem e que você tem que rever o contexto histórico e gramatical, como foi escrito, sim, a estilística do texto, a estrutura do texto, e que essas coisas não podem se adaptar aos nossos dias, chame de ateu. É um ateu. É assim que nós interpretamos. Muito boa noite, criaturas racionais, e também boa noite para você, fiel guerreiro de Jeová, que permaneceu até o fim em oração silenciosa, esperando talvez por um arrebatamento digital. Spoiler, não veio. Obrigado a todos que resistiram bravamente até o final desse verdadeiro exorcismo intelectual, conduzido com maestria pelo nosso querido Jason Ferrer, o ex-pastor que teve a ousadia, ou o pecado imperdoável, segundo alguns, de abrir os olhos e usar o cérebro. E claro, um agradecimento especial ao YouTube, essa plataforma que ainda tolera, com relutância quase evangélica, esse tipo de blasfêmia informada. Obrigado, algoritmo da fé. A gente se encontra no limbo da monetização. O que Jason nos entregou não foi só um vídeo. Foi uma verdadeira aula de demolição crítica, com arremates cirúrgicos contra pilares podres da fé tradicional. E como um bom cirurgião da razão, ele cortou com precisão teológica e sangrou dogmas há séculos protegidos por camadas de misticismo, medo e retórica circular. Começamos pelo tema central. Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda. Sim, isso mesmo. Não é clickbait, é Bíblia. Jason nos relembrou aquilo que está ali, escancarado nos evangelhos sinóticos. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. E o que aconteceu? Spoiler de novo, nada. Só silêncio divino, o mesmo que escutamos quando pedimos evidências objetivas de qualquer intervenção sobrenatural. Jason desmonta com maestria a falácia da interpretação flexível, aquela em que o fiel escolhe qual versículo é literal e qual é simbólico, dependendo da necessidade apologética do momento. É o famoso textos difíceis exigem fé maior, quando na verdade exigem lógica menor. Ele atira certeiro contra a falácia da autoridade divina, onde supostos textos sagrados se validam, por serem sagrados. Um circuito fechado de crença, como um antivírus que desinstala a si mesmo, quando encontra pensamento crítico. Ele também aponta a dependência da fé em apelos à ignorância. Deus existe porque não sabemos de onde viemos. Jesus voltará um dia, mesmo que já tenham passado 2 milênios. A lógica é sempre essa. Não saber and justificar qualquer coisa. Mas não. Ignorância não é evidência. É só ignorância. Jason ainda destroça a falácia do primeiro motor imóvel, aquele velho argumento tomista que tenta enfeitar Aristóteles com batina. Tudo tem uma causa.
menos Deus, porque Deus é especial. Um raciocínio que faz água até mesmo na escolinha do pensamento crítico. E mais, ele não se intimida com a tradição, ri da solenidade escolástica e joga luz sobre o esforço desesperado de teólogos para forçar a filosofia grega num molde cristão mal adaptado. Outro momento brilhante do vídeo é a crítica à moralidade baseada no medo do inferno e na promessa do céu. Jason, junto com Antônio Miranda, lembra que os países mais pacíficos do mundo são, vejam só, os menos religiosos. Por quê? Porque a bondade verdadeira não nasce de chantagem sobrenatural, mas de empatia e racionalidade. Ateus não precisam de vigias invisíveis para fazer o certo. E isso, claro, é inadmissível para quem precisa de um papai cósmico para segurar a rédea. O vídeo também não poupou a historicidade bíblica, mostrando como os textos sagrados são profundamente contextuais, políticos e humanos, escritos sob domínio persa, romano, babilônico, reescritos, editados, canonizados por interesses doutrinários. E longe, muito longe, de qualquer inspiração mágica. Por fim, Jason oferece um libelo poderoso contra a circularidade lógica da fé. A Bíblia é verdadeira, porque diz que é verdadeira. É o mesmo que dizer que Harry Potter é real, porque está nos livros de Harry Potter. Jason não apenas falou, ele esculpiu argumentos, dinamites, retóricas contra estruturas teológicas que se fingem de eternas, mas tremem diante de uma boa pergunta. E é por isso que o que vimos não foi um vídeo, foi um manuscrito incendiário contra a idolatria da ignorância. Agora que os alicerces foram detonados, é hora de construir, não templos, mas fortalezas mentais. Porque lutar contra a fé cega exige mais do que frases prontas, exige munição racional. Vamos começar com Bertrand Russell, que afirmou com clareza que a maior causa do ateísmo é uma falta de evidência para a existência de qualquer Deus. E complementa, a religião é baseada no medo. Jason reafirma isso ao mostrar como o terror do inferno e o suborno do céu moldam comportamentos, não por ética, mas por obediência covarde. Richard Dawkins, em Deus, um delírio, explica como as religiões se aproveitam de falhas cognitivas evolutivas. Nossa tendência a ver padrões onde não há a famosa pareidolia e a atribuir intenção a fenômenos naturais, ou seja, intencionalidade hiperativa. Deus é para muitos a explicação automática para o que ainda não entendemos e que amanhã, provavelmente, a ciência explicará melhor. Carl Sagan já nos alertava. Alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. E onde estão as evidências? O vídeo de Jason mostra em nenhum lugar além do discurso circular e da insistência em validar um texto com ele mesmo. Nietzsche zombava da fé que se recusa a morrer. Deus está morto, e nós o matamos, não com armas, mas com pensamento crítico, filosofia e ciência. Aquilo que o clero sempre teme. A fé tradicional depende de falácias como apelo à autoridade. Deus disse, apelo à tradição. Sempre foi assim. Circularidade lógica. É verdade porque está na Bíblia. Falsa dicotomia, ou Deus ou caos moral. Espantalho. Ateu é igual a niilismo, comunismo e falta de valores. Mas a realidade é que a moralidade sem Deus é possível e até preferível.
Como diz o psicólogo Steven Pinker, os avanços morais da humanidade, abolição da escravidão, direitos das mulheres, igualdade civil, vieram contra a vontade da religião, não por causa dela. Do ponto de vista evolutivo, a cooperação humana é explicada por seleção de grupo, empatia e neurociência, não por mandamentos mágicos em tábuas de pedra. A teoria da mente, a capacidade de atribuir sentimentos e intenções ao outro, nos dá empatia, não o Levítico. Feuerbach já havia dito: a religião é a projeção dos anseios humanos. Deus é o espelho da nossa fragilidade, e Giordano Bruno foi queimado vivo por ousar ver um universo sem centro e, portanto, sem o ego inflado da terra como palco da salvação. A crítica textual bíblica também joga pesado. Os evangelhos foram escritos décadas após a morte de Jesus, com contradições internas, fusões de mitos anteriores, como Zoroastro, Mitra, Dionísio. O messianismo apocalíptico de Jesus era para sua geração, como Jason relembra, e falhou. Isso deveria bastar para o fim do cristianismo, mas não reinventaram a profecia, como se a promessa de 2000 anos ainda estivesse no prazo. A fé religiosa é, muitas vezes, uma dissonância cognitiva institucionalizada. Quando a profecia falha, o fiel ajusta a crença, não a evidência. Como mostrou Leon Festinger no clássico estudo Conceitas Apocalípticas, quanto mais erram, mais acreditam. O ateísmo, por sua vez, não é uma crença. É a suspensão da crença diante da ausência de evidência. É a postura cética que recusa aceitar verdades prontas sem questionamento. Jason, com a ajuda de pensadores como Antônio Miranda e o apoio da mesa afiada do podcast Três Irmãos, nos lembra disso tudo com eloquência. Eles não estão só falando, estão empoderando mentes para resistir à avalanche de irracionalidade que ainda domina grande parte do debate público. Sejamos claros, a liberdade de consciência é um direito inegociável. O problema é que a fé dogmática não quer liberdade, quer hegemonia, quer calar quem pensa diferente. Por isso, vídeos como esse são mais que conteúdo, são trincheiras de lucidez. Se você chegou até aqui, parabéns. Isso já mostra que seu cérebro está em pleno funcionamento e que talvez, só talvez, você tenha anticorpos contra a manipulação dogmática. Agora, queremos ouvir você. O que achou? Comente, debata, refute, com lógica, por favor, ou compartilhe com aquele parente abençoado que te manda versículos no WhatsApp. E claro, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sino da razão para irritar o algoritmo da fé e manter viva a centelha da crítica. Aos crentes ofendidos, a dúvida liberta mais do que a oração. Aos céticos em formação, questionar é um ato de coragem. Aos ateus convictos, continuem o bom combate, com cérebro, ciência e sarcasmo. Porque aqui, no rebelião ateísta lixeira, fé não tem vez, mas ideias têm consequência. Até o próximo embate racional.